Prazer, meu nome é Robson, sou fotógrafo de moda e o intuito desse canal é trazer conteúdo de edição, do mundo da fotografia em geral, da fotografia de moda, conhecimentos técnicos, conhecimento dos fotógrafos brasileiros e internacionais, os trabalhos deles, o que me inspira e o que talvez pode inspirar vocês. Então, bem-vindo ao meu canal. Como primeira aula, hoje eu vou acabar explicando para vocês o que é exatamente o tratamento de pele que eu faço do começo até o final. Então, fiquem, assistam e se vocês gostarem, curtem, compartilhem e se inscrevam no canal. Um abraço! Então vamos lá. Aqui eu já selecionei essa imagem para estar a gente fazendo esse processo juntos. A Juliana, uma foto de estúdio, é uma foto totalmente crua, sem nenhum ajuste, não foi tratado via Lightroom nem nada do gênero. E eis a foto em 100%. Onde você tem todas essas características da pele. É uma foto em alta resolução e por fim. Então, primeiro de tudo, nós iremos separar a frequência para poder tratar. O que é a separação de frequência? É você separar dentro das camadas do Photoshop as informações de cor e as informações de detalhe. O que seriam isso? Eu vou separar numa camada para eu poder trabalhar melhor a minha cor num todo e numa outra camada eu trabalhar os detalhes que são as texturas, possíveis acnes e coisas do gênero. Então, como é que eu faço isso? Eu vou inicialmente duplicar 2 vezes a minha camada. Aonde eu posso fazer isso com a tecla de atalho Ctrl J, ou eu posso simplesmente vir aqui com o meu botão direito do mouse, Duplicate Layer, e dou um OK. Eu posso já renomear para facilitar essa camada aqui de baixa frequência, que é onde vai estar as informações de cor. E a Layer 1 eu vou colocar alta frequência, que é as informações de detalhes. Como vai funcionar? Eu posso desabilitar inicialmente essa camada, clico na camada de baixa frequência, vou em Filter, Blur, Gaussian Blur. E aí aqui eu vou colocar 10 de valor. A ideia é exatamente ela ficar com esse blur, que é exatamente o desfoque. Dou um OK. Para quem utiliza o Photoshop em português, é filtros, desfoque, e aqui vai estar desfoque gaussiano. É o mesmo processo. Aí eu vou habilitar novamente a camada de alta frequência. Eu vou em Edit. Desculpa, Edit não. Imagem. Apply Image ou aplicação da imagem. E aí aqui tem a opção alta frequência, baixa frequência, background e merged. Se merged é a fusão das 3 camadas. Só que eu quero que essa camada de alta frequência apenas trabalhe em cima da camada de baixa frequência. Por quê? Porque eu consigo trabalhar as cores sem mexer nos detalhes e os detalhes sem mexer nas cores. Nessa opção aqui de blending, vai estar em multiply e tem vários modos de exibição da camada. O que nós iremos escolher é o linear. Linear não, desculpa. Subtract. Aqui, ele pode estar já com esses valores pré-editados, ou vocês vão precisar colocar escala 2, offset 128. Existe um porquê disso, só que assim, é uma questão muito técnica que envolve saída de impressão e todas as questões. No montante, são raros os lugares na internet que você consegue achar em termos técnicos o porquê. Caso vocês fiquem curiosos, é interessante buscar o porquê que são exatamente esses valores. Eu vou clicar em OK. Aqui no Normal, a gente vai colocar em Linear. O que é isso?
eu posso agora vir e tá separada a minha frequência. Certo? E aqui a gente vai começar a editar. Então, primeiro de tudo, eu vou deixar o volume. O que seria esse volume? Exatamente a sombra e a borda dessa sombra mais suave. Ou seja, deixar a pele dela mais homogênea, com um menor número de textura, mas sem deixar ela de maneira superficial. Como é que eu vou fazer isso? Eu vou clicar na minha ferramenta de laço. Feather é a suavização da borda. Se eu coloco 0 e seleciono, significa que os pixels da borda da minha seleção vão ser afetados em 100%. Se eu coloco o feather a 10 pixels, significa que dos 10 pixels da borda sentido centro, eles vão suavizando na escala. Essa escala ela acontece do centro para fora, ou seja, aqui nós temos 100%, 100%, 100%. Quando chega nessa distância da borda daqui para cá, vamos dizer que tenham 10 pixels, ele começa 100, 90, 80, 70, 50, até chegar a 0. Quanto maior o meu feeder, mais suave vai ser o meu ajuste dado as bordas da seleção. Só que atenção, não usem feeders muito alto, valor de feeder muito alto, se você vai fazer uma seleção pequena, porque olha o que acontece se eu coloco 50 de feeder e faço uma seleção pequena. Aviso, os pixels precisam ser 50% da seleção acima da borda, a qual não está visível. A borda seria essa aqui. Ou seja, ele está falando para mim no Photoshop que eu preciso selecionar pelo menos 100 pixels, porque a minha borda está em 50 pixels. Entendeu? Se eu faço uma seleção maior, aí não tem problema. Ok? Então aqui, por uma questão de trabalho, eu costumo trabalhar com valor de 20 de suavização. Então, eu tenho a minha ferramenta laço, 20. E o que eu vou fazer? Com a camada de baixa frequência selecionada, deixa eu colocar meu histórico aqui para vocês verem as modificações. Eu vou selecionar toda essa área, mas eu não vou pegar o nariz. Por que eu não vou pegar o nariz? Porque a luz que bateu no nariz nessa foto, ela é diferente da luz que está na bochecha. Então, se eu acabo misturando duas luzes, como a gente está trabalhando na camada de cor, a gente tem uma diferença direta. Então, ó, fiz a minha seleção. Aqui já começa a ter sombra. Então, eu vou tirar, porque para a sombra eu vou fazer uma outra seleção. E aí, lembram que para fazer a camada de baixa frequência, a gente foi no Gaussian Blur? A gente vai voltar lá, só que com uma diferença. Em vez de 10 do valor do rádio, nós iremos aumentar entre 15 e 20. Cada foto tem o seu valor a ser colocado. Conforme vocês vão trabalhando isso no dia a dia, vocês começam a perceber que cada foto tem seu valor específico. Como a gente está trabalhando com uma foto de rosto e é um close, ou seja, close que falo, pois é só o rosto e a altura do corte do ombro da Juliana, se fosse na altura da costela ou do busto dela, seria diferente. Então, voltando aqui para o 100%, diminuindo para 50%. 50% que eu digo de zoom, tá, gente? Aqui embaixo. Então, a gente está trabalhando aqui. Esse valor aqui que eu vou colocar vai ser 20 nessa foto. Robson, por que você não coloca mais de 20? Porque conforme eu fui trabalhando, quando eu coloco 25, 30, acontece de haver o que a gente chama de processo de porcelana. Ou seja, todas essas informações aqui se tornam extremamente superficiais, perdem essa naturalidade do rosto dela. Só para vocês entenderem, eu vou colocar 40, para forçar mesmo. Olha o que acontece. Vocês percebem que deixou tudo muito superficial? Parece que você pegou e colocou uma cera nela. Então, para poder trabalhar com o valor
comum, ó. 20. Nesse caso, 20, ao meu olhar, eu já estou achando forte. Então, eu vou colocar 15. Vamos ver o antes e depois. 15 para mim é um bom número. Percebam uma coisa. Eu vou dar um zoom aqui para vocês verem de perto. Percebam, esse aqui são os pixels originais. Olha o que acontece quando o efeito fica. Você percebe? Como a gente está trabalhando na camada de cor, na baixa frequência, as sombras suavizam. E esse é exatamente o nosso objetivo. Deixar a pele mais uniforme. Quando as sombras de pequenas texturas elas acabam sendo suavizadas, a pele ganha uma uniformidade maior. Então, a gente fez isso aqui. Esse mesmo processo, ó, já dá para sentir uma diferença. Suave, e esse é o objetivo. Uma manipulação suave. A gente vai repetir ele aqui também. Por enquanto, nesse vídeo eu só vou meter uma pequena parte, porque no geral, esses processos eles podem levar horas, minutos. Então, assim, é muito dependendo do tipo de imagem que você vai trabalhar. Então, eu vou pegar essa região aqui como foco para o nosso vídeo não ficar também muito longo. Agora, na camada de alta frequência, eu vou mexer nos detalhes. O que são os detalhes dessa minha foto aqui que eu quero mexer? Eu quero deixar esses poros mais suaves. Esse brilho, para mim, tá bom. Então, eu não vou mexer nesse brilho. Até porque dentro do conceito da foto, esse brilho até que é um chamariz a mais. Mas eu quero deixar essa parte aqui suave. Então, o que eu vou fazer? Com a ferramenta laço e o feeder em 20, eu vou selecionar, mas se atentem a ficar com a camada de alta frequência selecionada. E aí eu vou vir em Edit, Fill ou Shift F5. Dentre vários conteúdos que você pode colocar, Foreground Color é essa cor aqui, que é a cor de cima. Background é a cor atrás ou a cor de fundo. Aqui a cor, eu escolho uma cor para colocar. Só que como a gente está trabalhando e eu quero apenas suavizar esses detalhes aqui, eu vou escolher em Content Aware. O que significa Content Aware, ou para quem está com Photoshop em português, sensível ao conteúdo? Ele vai realizar um pequeno cálculo. Como está em feeder, ele vai realizar um cálculo pegando desde a borda até o conteúdo aqui dela e vai fazer a seguinte questão, que o Photoshop vai fazer o pensamento dele. O que eu preciso tirar ou suavizar aqui para que tudo isso fique uniforme? E aí, por isso que eu estou na alta frequência. Se eu faço na baixa, eu não vou gerar nenhuma mudança, porque os detalhes estão na alta frequência. Eu estou trabalhando através dos detalhes da alta frequência. Então, eu vou em Content Aware, e essa opacidade aqui é o grande X da questão. Porque se eu coloco em 100%, eu vou dar um OK só para vocês entenderem. Ele vai processar, só que vocês vão perceber que ó, ele empastelou tudo. Olha como eu perco informação total, vira um borrão. Vira um borrão até de longe. Parece que ela perdeu a dimensão do nariz dela. Entendeu? Então, o que eu vou fazer? Eu vou retornar. E aí, aqui, eu vou em manter a minha seleção. De novo, Edit Fill. Percebam, eu só voltei. E aqui, em vez de 100, eu vou colocar 30. Por que eu quero? Eu quero que ele fique uniforme, mas eu não quero perder todos os detalhes para não ficar superficial. Então, em 30%. Percebam a diferença disso aqui para isso aqui. É sutil. E esse é exatamente o objetivo. A sutileza de poder manter as informações, mas não ficarem fortes demais. Então, de novo, no caso, Shift F5 ou Edit Fill,
30%. E esse é o ponto que eu quero trabalhar. Para retirar ou suavizar olheiras, é o mesmo processo. Com a camada de alta frequência, eu vou vir, seleciono, Shift F5, 30%. Este valor ele é muito tendencioso. Como eu estou trabalhando com a pele e eu quero suavizar esse ponto, eu vou usar até uma opacidade maior do que 30. Vou colocar em 50. Por quê? Porque esse risco aqui, ele é mais sobressalente do que a base, do que a pele dela. E eu quero suavizar ele, então eu tenho que ser um pouco mais forte. Ali eu só queria diminuir o saltado dos poros dela, que fazem parte da pele dela. Então eu coloco em 50 e ó, a diferença ela é extremamente sutil. Exatamente esse é o objetivo. Aí eu posso vir aqui na baixa frequência, eu quero mexer na cor, eu quero diminuir essa cor aqui também. Então vou lá de novo, Edit Fill, 50% também. É quase imperceptível. Ó. É quase imperceptível a mudança, mas no todo é extremamente perceptível. Ah, vamos dizer que isso aqui fosse uma espinha e não uma pinta. Eu venho na minha alta frequência, faço a seleção, e aí aqui eu coloco em 70%. Mais forte ainda. Por quê? Porque é uma mancha. Suavizou. Ah, se eu usasse 100% aqui. Só que, ó, eu não sei se vocês conseguem enxergar a diferença. Aqui, pra mim, essa região aqui é uma mancha. Então, por isso que é sempre importante você saber qual a porcentagem você vai usar. Exatamente a fim de fazer de uma forma mais suave. E todo esse processo é graças a exatamente porque ele está em baixa e em alta frequência. Se você faz isso com a tua camada crua, ele mancha tudo, porque o Photoshop não vai entender que você quer trabalhar com detalhes em vez de cor, que você quer trabalhar com cor em vez de detalhes. Por isso que é tão importante separar por frequência todo esse processo, porque você faz com que a foto se torne com vamos dizer que um processo não destrutivo, que a gente chama, porque exatamente a foto ela vai estar separado cada processo, você não tem problema de tipo, ah, pô, eu acabei ferrando a cor, você volta, o detalhe vai estar lá, entendeu? E exatamente outro ponto da baixa frequência e da alta frequência, a separação entre elas, é que torna a sua foto um resultado mais profissional, mais suave dentro dos detalhes, não se torna um detalhe tão brusco. É um processo talvez um pouco mais demorado, mas com certeza é um processo muito melhor em termos de resultado. E é isso.